Seguinte, como a gente na aula anterior viu todos os conceitos iniciais do que a gente precisa, eu vou só reforçar com vocês o seguinte. Usar o Axis é fácil, certo? Criar as tabelinhas, criar os formulários, criar os relatórios é fácil. Como a gente viu, rapidinho eu criei ali. Mas criar de qualquer jeito, todo mundo faz. O difícil é criar corretamente, para que você não tenha problemas lá na frente. Esse é que é o problema. E é esse o problema que todo mundo quer continuar. Por quê? Para você criar uma base coerente e funcional, você tem que estudar. Você tem que aprender conceitos que muitas vezes são abstratos, que é o que a gente vai começar a ver hoje e nas próximas aulas. Certo? Conceitos de fundamentos realmente de banco de dados. Porque só assim a gente vai conseguir compreender o que a gente deve fazer para poder criar uma base consistente, uma base correta. Tá certo? Então a gente sabe que vamos ter que dar uma estudada. Tá? Bom, então hoje a gente vai ver os seguintes tópicos. A gente vai começar a ver modelos de banco de dados, os conceitos de modelagem, tá certo? A gente vai ver a abstração dos modelos, modelo relacional, que é o que a gente vai realmente trabalhar, e a gente já vai começar a ver como é que a gente cria isso lá dentro do Axis, tá certo? Mas isso de uma forma correta. Então a gente vai ver conceitos. Quem que começa a ler aqui para mim? Não levante a mão todo mundo junto, não, porque senão fica... A necessidade de se criar um modelo de banco de dados é para evitar problemas. Depois que o banco de dados estiver pronto e funcionando, é muito mais complicado para se identificar o problema e resolver. Pronto. Isso aqui é a nossa amiga Sara, né? Sara tem isso. Ela tem um banco de dados pronto, que está causando problemas, mas para poder mexer vai ser complicado, porque a base já está pronta, a base já está lá funcionando. É o que a gente chama de base de produção, certo? Base de produção é aquela onde os usuários daquela informação já acessam e já consomem os dados que ela armazena, tá certo? Para evitar qualquer tipo de problema, ou seja, qual é o problema que a gente pode ter? Primeiro, são problemas de acesso, que não pode ocorrer, ou seja, e uma pessoa não autorizada acessar diretamente a base de dados, fazer a manipulação diretamente lá, ou seja, ela pode inserir uma informação, ela pode apagar, ela pode mexer na estrutura, pode tirar uma coluna, ela pode inserir uma coluna, ou seja, ela pode mexer onde não deveria mexer, tá certo? Outro problema seria a quantidade de tabelas não relacionadas, ou seja, eu tenho um monte de tabela que gera um monte de informação, mas elas não conversam entre si, tá? E isso pode causar uma baixa performance na aquisição dessas informações, tá certo? Porque tabela, imaginando que tabelas únicas contendo tudo, é melhor, na verdade não, é pior. Isso aí vocês podem tirar pelo Excel. Um volume grande de informação ele fica extremamente lento. Tá certo? Com o Axis ou com qualquer banco de dados é a mesma coisa. Tá certo? Então a gente tem que ter sempre o cuidado de construir corretamente uma base de dados, nem que ela seja pequena, nem que ela tenha apenas uma única tabela, mas ela tem que ser construída corretamente. Porque no futuro, alguém pode querer, não, eu preciso de uma informação diferente, de um status diferente, eu preciso de alguma coisa diferente, mas que vai fazer um link com aquela tabela que já existe, tá certo? Então ela tem que ser feita corretamente. Isso aqui é o seguinte, só para entender o que a gente precisa, tá? Quando um engenheiro vai construir uma casa, um engenheiro civil vai construir uma casa, ele precisa de quê? Quem sabe o que ele precisa? Qual é a primeira coisa que ele precisa ter? Projeto. Será que ele constrói uma casa sem projeto? Constrói um condomínio sem projeto? Vamos construir aqui. Opa!
faz? Mas você não, levanta umas paredes aí, Traz os tijolos. bota aí. Ah, ficou pequeno. Ah, deixa. Faz rolo maior. E assim vai um negócio completamente desorientado, não é isso? Ou seja, ele precisa de um projeto. E o que é um projeto na engenharia civil? O projeto, na verdade, é um desenho que vai simular a realidade. Com base naquele desenho, naquela abstração, ele vai simular o que vai acontecer. E vai acontecer o quê? A realização daquele projeto. Aquele prédio vai ser construído. Tá certo? Nós temos que ter a mesma ideia. Nós temos que ter a mesma ideia de abstração. A abstração tem que ser 100%. Porque vamos trabalhar com coisas que não vamos ver. Tá certo? O que a gente vai trabalhar, a gente não vai ver. A gente só vai ter um resultado depois. Tá certo? Então, basicamente, é o que eu estou dizendo aqui. O engenheiro precisa de um desenho que vai ser necessário para fazer a construção. Tá? Esse desenho, ele está no que a gente chama aqui de fase abstrata. Ou seja, o desenho, ele apenas é uma ideia do que pode vir a ser lá o prédio. Tá? Aí aqui, antigamente, vocês lembram que tinha maquete? Ainda tem nessas feiras hoje em dia de venda de apartamentos, você vê ainda umas maquetes lá no prédio. Né? Não se faz tanto quanto antigamente, porque uma maquete dessa hoje é muito cara. Mais barata deve custar, a pequenininha deve custar ali uns 50 mil, por baixo. Tá? Então, essa mais barata fazer a maquete digital, que o cara vai lá, entra no prédio e tal, né? Só que ele não vê, né? Não tem uma realidade. Antigamente utilizava isso aqui para ter a visão. Né? Aí o que acontece? Essa maquete aqui, para nós, é uma abstração, ou seja, eu tenho que imaginar como é que essa minha ferramenta vai funcionar. O que é que vai ser inserido nela, quem vai poder ter acesso, aí já é outra etapa, mas já pode ser elaborado. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente vai precisar de um desenho para poder estarmos nessa fase abstrata e conceber como vai ficar a nossa base de dados. Mais uma vez eu digo, independente do tamanho dele. Se ele vai ter uma tabela ou se ele vai ter 1000 tabelas. A gente tem que ter isso aqui, certo? E isso é importante porque a gente já consegue identificar as possíveis falhas que vai ocorrer mesmo antes de você construir. Porque depois que você construiu, e ó, tá beleza, aí umas 10 pessoas aprovou, tá beleza. Aí você bota em produção. Aí o primeiro usuário que vai acessar já identifica um erro. Ó, tá faltando a coluna de código aqui. Sabe como é que pode? 10 pessoas passou aqui e não viu que está faltando a coluna de código. Então isso acontece. Certo? Aí, como eu disse, isso aqui é um layout que a gente chama de planta humanizada, né? Onde ele vai tentar identificar o que vai em cada cômodo. A gente vai ter a mesma coisa. Tá certo? A gente vai ter sempre um layout que vai nos indicar quais são as tabelas, o que as tabelas contêm, qual a posição delas, tá certo? É claro que a gente não vai aprofundar tanto nessa modelagem, mas a gente vai ver o suficiente para vocês conseguirem modelar, tá? Modelo de abstração. Beleza. Lê para nós. Normalmente, quem faz essa etapa é o arquiteto de banco de dados. Quando a empresa não tem esse profissional, é chamado de DBA, administrador de banco de dados, que também tem esse conhecimento. É similar quando não temos um arquiteto e chamamos um técnico em edificações. Mas esta não é a sua função. Na grande maioria dos casos, não temos nem mesmo este profissional. E aí quem vai fazer a modelagem é sim o arquiteto de sistemas, engenheiro de sistemas ou analista de sistemas. E no fim, e o mais usado, o próprio desenvolvedor. Ou seja, numa empresa de grande porte, de TI, de desenvolvimento, ela vai ter um cara chamado arquiteto de banco de dados. Tá certo? Para poder conceber, fazer toda a modelagem do banco e passar para o cara lá do DBA, que é o cara que vai construir efetivamente na prática, certo? Aí a empresa, não, porque esse cara é muito caro. Vamos contratar só um DBA mesmo? Aí chegar lá, DBA, faz esse banco aqui. Aí, pô, cara,
não é a minha praia não, mas tu sabe, faz aí. Aí o cara faz. Beleza. Ah, mas a empresa não é tão grande, não tem um DBA, não tem um arquiteto. Quem está indo lá? Só vai ter um analista, um engenheiro de sistema ali. Bota esse cara para fazer, ele sabe também. Sabe, ele aprendeu. Mas não quer dizer que ele exerça aquela atividade todo dia. Tá certo? Ele não é especialista nisso. Pode ser que ocorra falhas? Pode ser. Tá certo? Mas ele vai lá fazer. Por quê? Porque o patrão mandou, né? Aí o que acontece? Ele vai e faz lá do jeito que ele acha que dá certo. E pode ocorrer falhas. Só que aí a empresa não tem um arquiteto de sistemas, não tem um engenheiro, não tem um analista, só vai ter quem? O desenvolvedor. Porque o desenvolvedor é o peão, tá certo? Se vocês imaginam qualquer coisa, nessa escala todinha, o desenvolvedor é o peão, é o pedreiro, é o cara que bota o tijolo. Ei, desenvolvedor, faz aí. Pô, cara, eu não sei fazer. Pô, te vira aí, cara. Ele vai lá e faz. Aí ele assiste umas aulas lá no YouTube lá. Aí, porra, agora eu tô fera. Vocês acham que não estão rindo, né? Isso é verdade. Isso é verdade, mas é a pura verdade. Eu vi que você tem umas aulas no YouTube, né? Tem, que era do curso anterior. Que era voltado para a VBA. Eu vi lá. Aí o que acontece? O cara vai, assiste as aulas, fica fera e desenvolve lá o banco de dados. Quando ele mesmo vai fazer a aplicação, ele vai achar um bocado de falha. Mas isso aqui está errado. Aí ele vai lá, vai mexe na base, mexe na estrutura, aí volta para a aplicação. Ou seja, pensa num trabalho confuso, tá certo? E isso aí gasta o quê? Tempo e dinheiro. Porque a empresa tem tempo, né? Tem um prazo. Ele não vai poder ficar gastando esse tempo de indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Aí o patrão chega lá, e aí, cara, tá pronto? O gerente do projeto, tá pronto? Cara, tá, mas tem um problema aqui na base, eu tô ajustando aqui. Não, bicho, ele tá sem tempo. E fica naquela confusão. Tá certo? Então, por isso que existem pessoas qualificadas para fazer isso. Tá? Quer ver uma situação mais comum ainda? Uma empresa que não é tecnologia, uma empresa que é, por exemplo, transportadora. Transportadora aí de qualquer coisa, certo? Transportadora de milho. Vai ter um engenheiro de sistemas nessa empresa? Não. Vai ter um analista, um desenvolvedor lá? Não. De repente o sistema que ela usa para fazer esse controle, ela comprou pronto. Ou baixou da internet. Está lá. Certo? Aí ela extrai aqueles dados e joga para o Excel. Aí chega alguém um pouco mais conhecido. Rapaz, no Excel não dá não, vamos jogar isso aí para o Access. Beleza, joga lá. Ah, mas eu estou precisando criar um relatório assim. Ah, mas aí, pô, como é que a gente vai fazer? Aí o cara vai lá na internet, assiste umas aulazinhas lá de consulta. Aí, opa, já sei, ó. Aí cria as consultazinhas lá e vai criando o Frankenstein dele lá. Entendeu? Isso é o que acontece na prática. Quando alguém realmente chega lá e olha, eu quero ver informação tal, e tem não, ó, por quê? Não, porque ele tem que criar. Ei, menino, tu assistiu aquela aula para criar aquela consulta assim? Ih, cara, não deu tempo de assistir não. Mas como é que vocês trabalham aqui? Se você precisa dessa informação e não tem, não, é porque o rapaz aí, a internet dele, a casa dele é ruim, não dá para ele assistir toda noite não, ele assiste aqui no trabalho, para poder fazer as consultas. Vocês estão entendendo como é que funciona na vida real? A vida real funciona assim, né? Embora muita gente pinte diferente, pinte que a empresa tem que ter um desenvolvedor, tem que ter um DBA, né? Que toda empresa de médio porte tem que ter um departamento de TI, né? Para vocês terem uma ideia, o departamento de TI, uma empresa de médio porte, não chama-se departamento de TI. Não chama de TI, eles chamam de gasto. É o menino do computador e gasto. Por quê? Porque na folha de pagamento deles, eles olham aquilo ali é gasto, não é investimento, é gasto. Ah, quebrou o monitor, porra. Qual monitor? Ah, o sistema parou. Aí chama um molequezinho ali que faz 10 pontos ali para formatar. Então, as empresas de médio porte não vê que a informática é o braço direito deles. É o aliado, é o que vai fazer com que eles ganhem dinheiro ou que eles percam dinheiro. Eles vêm como gasto. Né? Aí chama o meninozinho ali da informática que sabe só colocar mouse. Ei, menino, senta aí na frente aí desse Excel aí
Eu estou precisando gerar uma tabela dinâmica, gera para mim. É o quê? Então tem todo esse escopo de ter a pessoa certa para fazer o que é o correto, tá? Só para deixar claro, o que é que a gente tem no nosso mundo aqui de tecnologia? A gente tem administrador de rede, a gente tem um profissional de dados e nós temos aqui um desenvolvedor de soluções. São 3 pessoas diferentes. Pode ser que a mesma pessoa faça as 3 atividades. Pode, sem problema nenhum. Eu mesmo comecei com infra, fui para a rede, passei para desenvolvedor, depois para banco. Ou seja, você fica sempre conhecendo as 3 áreas. Mas em algum local você tem que se especializar. Você tem que sentar ali num galhozinho e dizer, não, eu vou nesse aqui. Tá certo? Mas é claro que os grandes profissionais, todo mundo conhece todas as áreas. Ele não precisa ser especialista, mas tem que conhecer. Tá? Então, em princípio, ó, o que é que eles fazem? O administrador de banco de dados, ele planeja, ele planeja, implementa, gerencia a solução de dados, de acordo com as necessidades do ambiente. Também conhecido como DA, que é o Database Administrator. Aí nós temos o desenvolvedor de dados ou arquiteto de dados. É o cara que desenvolve, otimiza consultas, script em linguagem de dados, interage com as soluções, também conhecido como Database Developer. Certo? Esses 2 caras são bem especializados. Dificilmente a gente encontra por aqui. Tá? Aí quando não tem, tá certo? Quando não tem, vai sobrar para esse cara, que é o mais comum, que é o DBA. Tá? E temos um que está chegando agora no mercado, é mais recente, que é o desenvolvedor de BI, onde ele vai projetar, vai desenvolver e manter soluções de análise de dados que geram informações estratégicas para o negócio, também conhecido como BI Developer. Esse cara é mais novo. Dificilmente esses 2 vão conseguir fazer o que esse faz. Tá certo? Porque a forma que ele gera as informações é bem diferente. Só tem um detalhe. Esse cara, para trabalhar bem, precisa de uma base muito bem feita por esse cara. Desenhada corretamente por esse cara. Tá certo? Então, dentro de uma empresa, deveria ter o administrador de banco de dados, que é o que vai planejar tudo. Deveria ter o desenvolvedor, que é o cara que vai botar a mão na massa e vai escrever lá as rotinas, os códigos, montar o banco propriamente dito. E, no final, se a empresa precisar, o desenvolvedor de BI, que é o cara que vai gerar as informações que a empresa precisa para melhorar os seus negócios. Tá certo? Abstração. Lê para nós. Dá para ver? Dá. Abstração. Do latim, abstratio. É uma operação intelectual que consiste em isolar, por exemplo, num conceito, um elemento à exclusão de outros, do qual então se faz abstração. Por exemplo, atraído uma bola de futebol de couro por uma bola de futebol. Retemos apenas a informação enxuta das propriedades e comportamentos da palavra. Ou seja, se eu falar bola de futebol, não necessariamente você precisa entender se ela é de couro, se ela é de couro verdadeiro, se é sintética, se ela é de couro de carneiro, se ela é de plástico. É bola. E se eu disser que é bola de futebol, é bola de futebol. A gente abstrai essas informações. Ou seja, a gente tira os detalhes fora e fica somente com a informação principal. Isso que é a abstração. Tá certo? Exemplo. A abstração também funciona na lógica, tá? Então, exemplo. Se eu quiser trocar uma lâmpada, a lâmpada queimou. O que é que eu faço? Qual é a sequência aqui para poder trocar a lâmpada? Compra uma nova. E? Coloca a escada, tira a lâmpada, coloca a lâmpada nova, e tira a escada e liga. Pronto. Isso é um algoritmo. Isso é uma sequência. Isso é um passo a passo para resolver um problema. É um algoritmo. Beleza. Só que a gente esqueceu de várias etapas, não foi? A gente esqueceu de ligar a geral. A gente esqueceu de tirar a lâmpada da embalagem.
Testar a outra. Testar a outra antes de comprar. Ou seja, várias etapas a gente não comentou. Por quê? A gente se liga no principal. Ou seja, porque são lógicas, né? É lógico que eu vou ter que testar a lâmpada antes de comprar. É lógico que eu vou ter que tirar a lâmpada da embalagem antes de colocar lá em cima. É lógico que eu vou ter que desligar a energia. Não é assim? Então a gente abstrai. Esquece disso aí. Por quê? Porque isso é tão lógico, é tão fato, que você vai executar. Mas você vai se preocupar com o principal, com o que realmente eu tenho que fazer. Tá certo? Isso é abstração. Para garantir uma visão abstrata dos dados, é tornar transparente como os dados são armazenados e gerenciados. Já ouviram falar dessa palavra transparente? O que é que ela significa para vocês? Quando, por exemplo, você escuta lá na propaganda, a reportagem fala, a empresa fulano de tal está exibindo seus dados de forma transparente. O que é que isso representa para vocês? Idoneidade, né? Honestidade. Comprometimento. O que mais? Está acessível e visível para quem quiser ver. Mas alguém sabe como é que ela está aí? Alguém sabe como foi que aquela informação chegou? Não precisa, né? Basta saber que ela está lá. Está visível para você. Tá certo? Então, quando a empresa diz que as informações estão transparentes, significa dizer que ela não precisa saber como é que é a mecânica por trás. Simplesmente ela precisa saber que a informação está lá. E esse é o objetivo do banco de dados. É guardar a informação, manipular a informação, mas fornecer ela de uma forma em que o usuário pense que é simples. O usuário tem que pensar que é simples. Quando vocês usam o Excel ou Word no dia a dia, faz lá um documento, um negócio, alguém pensa na complexidade que está por trás daquilo ali? Não. Simplesmente, você quer uma coisa mais simples do que o Word? Você vai lá, digita, e ele escreve o que você está falando, está digitando lá no teclado. Você altera a fonte, você pinta, você faz tudo. Alguém pensa na complexidade que está por trás disso? Não. É assim que a base de dados deve ser. Ela tem que fornecer informação correta, coerente com o que você precisa. Tá certo? Porém, ela tem que ser transparente, tem que ser simples, tem que parecer ser fácil. Tá certo? Tem que parecer ser fácil. É isso que é o transparente. E para garantir isso, o usuário acessa a base de dados, ele não precisa saber que para poder acessar a base de dados via rede, ele, por exemplo, precisa acessar por meio de um conector chamado Microsoft, o ADO, né? o Microsoft Access Database Object, ou o Microsoft Data Object Access, ou o MySQL 5.1 Connection Database. Ou seja, o usuário comum precisa saber disso? Não. Ele só precisa apertar o botão, eu quero a lista de aniversário. Pronto. É isso que ele quer. Isso é transparência. Aí no meio, entre eles, tem um servidor, né? Então essa comunicação tem que ser transparente. O usuário não precisa saber que aqui tem um servidor, não precisa saber que tem um banco de dados, ele não precisa saber nada disso, ele só precisa acessar, chegar lá naquela base. Tá certo? Chegando lá, pegando aquela informação, é o que ele precisa. Em termos de abstração, lê para nós. Modelo físico. Descreve como os dados são armazenados, quais seus formatos, ordenações, métodos de acesso, entre outros. Modelo conceitual. É o conceito de forma bem genérica. Trabalha com alguns conceitos tais como entidade, atributos e relações. Exemplo, entidade de relacionamento e orientado ao objeto. Modelo de divisão.
Nível mais próximo ao usuário. Descreve as partes do banco de dados que são de interesse de usuários e, portanto, estarão visíveis para eles. Beleza. Esses aqui são os 3 modelos de abstração. Tá? O físico vai me descrever como realmente deve estar, como deve ser. Tá certo? Com relação ao que ele diz aqui, a forma que vai ser armazenado, os formatos, a ordenação, o método de acesso, ou seja, aqui ele vai descrever quantas pessoas vão poder acessar simultaneamente, quem são, o que elas podem acessar ou não, como vai ser essa distribuição dessa base, tá certo? Ou seja, tem vários aspectos que ele vai poder identificar aqui, tá? Se essa base vai ser na nuvem, eu vou jogar na nuvem, o que eu vou ter que dispor para o usuário final? Se essa base vai ficar no servidor físico, como é que vai ser a conexão? Se a base vai ficar no servidor da minha empresa que está em São Paulo, mas eu aqui em Fortaleza preciso acessar. Então a gente tem que ver todas essas características, tá certo? O arquiteto de sistema também pode ver isso, porque faz parte da arquitetura do sistema. Então ele pode também ver como vai ficar essa estrutura, né, de acessos. O modelo conceitual, ele é a parte do projeto, é aquele projeto que o engenheiro faz, tá certo? É onde ele vai desenhar. Vou ter a tabela tal, vou ter tabela tal, essa vai se ligar com essa. Quando o usuário quiser a lista de clientes que mais vende, eu vou ter que juntar essa com essa com essa, para chegar naquela informação. Eu quero saber a lista de produtos que eu menos vendi. Com menos vendo, a venda baixa. Vou ter que pegar tabela de produto, tabela de venda, estoque, juntar aqui e vai obter o resultado. Então ele vai modelar isso aqui. Tá certo? E a última é o modelo de visão. Esse é o mais interessante. Por quê? Imagine que eu tenho lá uma única tabela. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu tenho 5 usuários. Só que eu não posso deixar todo mundo acessar a mesma coisa. O que é que eu faço? Crio visão. O que é uma visão? Tipo, a minha tabela, eu tenho lá 30 colunas. Estou exagerando, 30 colunas. Um código de informação do cliente, endereço, cadastro, não sei o que lá. Só que eu não posso deixar todo mundo acessar. Posso? Não posso. Né? Tipo, a Sara é do RH. Então ela tem que ver os dados referentes ao cadastro do funcionário. Tá certo? Aí tu é o Marlon, né? O Marlon precisa da venda. Ele precisa ter o acesso àquele cliente, só que com os dados da venda. E assim vai, cada um precisa de uma informação diferente. O que é que eu faço? Crio uma visão. Uma visão é apenas uma forma em que eu digo o que cada um pode acessar. Então eu digo, eu separo as colunas que o Marlon vai acessar, eu separo as colunas que a Sara vai acessar, e todo mundo acessa a mesma tabela, só que com visões diferentes. É como se cada um tivesse uma tabela diferente, separada, mas toda a informação vem de um lugar só. Essas visões, no mundo de banco de dados, são chamadas de visões, tá certo? Mas na verdade elas são consultas. Ou seja, uma consulta estruturada na verdade uma visão. Por quê? Por que se chama visão? Porque é apenas uma perspectiva de quem está olhando, quem vai ter acesso àquela visão, àquela consulta. Tá? Ou seja, eu posso determinar quantas pessoas podem acessar aquela base, aquela tabela. E eu posso dizer o que ela pode acessar. Eu defino quais são as colunas que ela tem acesso. Certo? Isso que eu digo que é uma visão, uma perspectiva. Ficou claro isso aqui? Sim, será que fica vinculado ao nome da pessoa? Se quiser. Em princípio, lá no Axis, não. No Axis eu crio uma tabela, crio a consulta, certo? E de uma forma bem genérica, eu não tenho como determinar quem vai acessar o quê. Só por meio de programação. Que aí eu faço uns bloqueios e digo o que você vai acessar. De uma forma simples, basta eu
tipo, esconder a tabela principal e te fornecer só as visões, só as consultas. Ó, aquela tabela lá acabou, morreu, não existe mais não. Existem essas tabelinhas pequenas, que visualmente ela parece uma tabela. Certo? Visualmente uma consulta parece uma tabela. Então ela vai olhar, ó, tabela A, fulano acessa, tabela B, fulano acessa, tabela C, fulano acessa. Só que na verdade não são tabelas, são consultas. E essas consultas fazem uma pergunta à tabela principal, recebem uma resposta e é a que o usuário vai ver. Certo? Então por isso eu posso ter várias visões de uma mesma tabela, cada um com informação diferente. Tá certo? Isso facilita bastante, porque nem sempre todo mundo vai poder ter acesso a tudo. Né? E mesmo quem tem acesso a tudo, ele nem sempre vai precisar ver tudo. Vai precisar ver alguma coisa específica. Tá certo? E é o que a gente vai ver com relação quando a gente for construir as consultas. O nosso problema vai estar entre a conceituação, ou seja, quando a gente for modelar, e depois aqui. A parte da arquitetura física a gente vai ver muito pouco, porque como o Axis ele já monta tudo dentro dele, a gente vai no máximo fazer uma divisão. Jogar base para um lado e jogar a interface de acesso para o outro lado. Então a nossa arquitetura do Axis é muito simples. Mas dá para dar uma melhorada nela. Alguma dúvida aqui em cima disso?